Convido para tratar do tema danos extrapatrimoniais o excelentíssimo juiz Rodrigo Goldschmidt. Com a palavra o desembargador Gilmar Cavalieri. Bom, nosso colega Rodrigo Goldschmidt, pós-doutor em Direito pela PUC, no Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor e pesquisador do PPGD, mestrado acadêmico da Unesc, membro da comissão editorial da revista do TRT-12, juiz gestor auxiliar do programa Trabalho Seguro, também do TRT-12, e juiz titular de vara da 12ª Região, atualmente Araranguá. Não é isso, doutor Rodrigo? Tá bem. Eu desejo a Vossa Excelência calma e tranquilidade, que o seu tema também é bem complicado, né? E que Deus nos ajude, que tudo corra bem. Porque faltou tempo, né, para o doutor Roveda, infelizmente, nós não pudemos permanecer mais tempo. Mas fique à vontade, doutor Rodrigo. Tá certo. Inicialmente, eu quero dar um bom dia aos colegas de trabalho, saudar o presidente da mesa, doutor Gilmar Cavalieri, agradecer o convite formulado para fazer uso da palavra pelo diretor da escola, doutor Roberto Basilone Leite, e pela vice-diretora, doutora Maria Beatriz. Eu fico muito honrado, né? É um espaço assim, é uma conquista nossa. Parece que toda a nossa conversa democrática, a confraternização, as ideias se renovam no âmbito da escola, né? Então, eu fico assim realmente muito feliz de saber que a nossa escola tem essa presença em massa, a participação de todos, e aqui a gente se sente em casa, né? Se sente feliz, motivado, volta motivado. E é nesse espírito, então, que eu venho aqui trazer, não uma lição, mas simplesmente tentar ser um facilitador de debates. Eu não tenho certezas absolutas aqui, e em que pese eu estar aí com 46 anos, sempre venho com friozinho na barriga aqui para frente, né? A gente fica realmente preocupado, será que a gente vai atender as expectativas? Mas a gente tem que começar de algum lugar, de algum ponto, né? Eu já venho me dedicando aos estudos aí da reforma trabalhista como um todo, já produzi textos e tal, e na responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, porque eu tenho uma predileção por esse assunto, eu tenho uma especialização feita em responsabilidade civil e contratos, então há algum tempo já a gente vem estudando, revisando alguma bibliografia. Então esse é o sentido, esse é o tom, tá? É bastante coisa para ver, são vários artigos, né? Vamos tentar fazer encaixar. O título: Novo Sistema de Responsabilidade Civil por Danos Extrapatrimoniais no âmbito das relações de trabalho. Esse novo sistema inaugura com o artigo 223-A, que diz: aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título, tá? Então, o primeiro recorte que a gente tem que deixar claro é justamente um sistema que visa a reparação de danos extrapatrimoniais. Tá? Nós temos uma dicotomia de danos patrimoniais e extrapatrimoniais, que podem ser também caracterizados como danos materiais e imateriais, e o recorte feito pelo novo sistema é para atacar ou fazer frente aos chamados danos extrapatrimoniais. Tá? Depois nós vamos ter um esclarecimento mais à frente na norma do que se entende por danos extrapatrimoniais. Eles fazem parte da esfera moral e da esfera existencial, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mas a isso, então, eu vou me dedicar depois nos dispositivos específicos. Tá? Outro detalhe, é no âmbito da relação de trabalho. Todos nós sabemos que relação de emprego é uma espécie, né, do qual a relação de trabalho é um gênero, né? Então, até ontem, ouvindo atentamente o Oscar, né, sobre um novo direito do trabalho, eu acho que desde
de algum tempo, nós estamos diante de um novo direito do trabalho. Um direito do trabalho ampliado, né? Hoje, costumo dizer para os meus alunos, né, o operador do direito que se dedica a revisar a CLT, ele está simplesmente fora do contexto. Né? As relações de trabalho são desafiadas com inúmeros outros contratos de trabalho, contrato de estágio, trabalho cooperativado, prestação de serviço, né, intermediação, várias outras modalidades. E, no âmbito dessas relações de trabalho, podem acontecer danos de natureza extrapatrimonial. Né? Eu completei 17 anos de magistratura. Por exemplo, um recorte, um contrato de estágio. Não é cerebrina a hipótese que um estagiário ou uma estagiária sofra um assédio moral ou sexual e que isso possa decorrer um dano extrapatrimonial, mas, estranhamente, eu nunca julguei uma reclamatória trabalhista fulcrada no contrato de estágio e de onde decorra um dano extrapatrimonial. Não sei se os senhores já tiveram essa oportunidade, mas é uma relação de trabalho, né? E eu acho que faz parte do âmbito, né, da dogmática material e também por recorte de competência, né, de jurisdição, também nos está afetado para julgar. Então, só para dar um espectro, né, não podemos pensar que é só no âmbito da restrita relação de emprego que essa ordem de danos possa ocorrer. Tá? Outra situação é o seguinte, ali está dizendo, na inauguração do sistema, que a reparação vai se reger apenas pelos dispositivos, né, desse título. Ele oferece um sistema fechado, né, um sistema hermético, e me parece que isso não é correto. Né? O Canotilho nos informa que o direito é um sistema aberto de princípios e regras. O direito ele conversa não só na interdisciplinariedade com outros ramos jurídicos, mas também ele conversa com a sociedade, com a economia, com outros fenômenos. E é daí que advém os novos danos. Né? A todo momento a doutrina está assinalando com novas possibilidades de dano. Ainda a semana passada, eu participei de um livro com um capítulo, e veio a lume, depois de muito tempo, que se chama Dano Temporal, né? Ou também conhecido como desvio produtivo, né? Que é no âmbito das relações de consumo, que consiste justamente quando o consumidor, né, quando ele vai consumir bens e serviços, ele acaba tendo o seu tempo útil desviado, né, tentando a resolução de algum problema, né, uma passagem errônea, um erro no serviço. E como é que fica esse tempo? Né, esse tempo útil, esse tempo produtivo dele. Essa é uma nova ordem de danos. Né, começou em São Paulo com alguns julgados, hoje nós temos acordos do STF que conhecem o dano temporal, e eu tentei fazer um exercício disso para as relações de trabalho, né? Só para mostrar para vocês como o direito conversa com a sociedade. Vejam aqueles trabalhadores de agroindústria, né, que pegam um ônibus e se deslocam em itinerário até o ambiente de trabalho. Certo? Chegando no ambiente de trabalho, eles têm que aguardar ociosos, né, chegando às demais turmas para todo mundo chegar, registrar o ponto, entrar no serviço. Quando dão baixa no ponto, né, o ônibus é o mesmo que vai levar para as comunidades, e eles ficam lá 30 minutos, 40 minutos, aguardando a saída da última turma para poder todos juntos retornar para casa. Quem é que paga esse tempo? É um tempo perdido, e é de natureza extrapatrimonial. Tá bem? Avançando. 223b. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Bom, nós temos, então, uma conduta que ela constitui uma ação ou uma omissão, um ato comissivo ou omissivo, que pode gerar danos de natureza extrapatrimonial. Né? Às vezes, um não agir, né? Por exemplo, um supervisor que permite a repetição de atos repetitivos de assédio, esse não agir é uma omissão que acaba resultando num dano extrapatrimonial a uma pessoa, a um trabalhador.
né? Então, ela pode ocorrer também pela inação, pela inatividade, pelo não exercício do poder fiscalizatório, pelo não exercício do poder diretivo e gerar danos de ordem extrapatrimonial. Aqui tem um detalhe que vai nos permitir uma certa maleabilidade no trato dos institutos, que é justamente o fato do legislador não ter sido taxativo. Dano moral, dano existencial. Ele falou esfera moral e esfera existencial. Quando a gente coloca nessa perspectiva, parece aumentar o espectro de possibilidades de danos imateriais. Então, neles enquadrados, por exemplo, o dano estético, que até tem um viés meio misto de dano extra, porque afeta direito à imagem, mas também direito material, porque tem alguma ordem de reparação, prótese, cirurgias e tal, que a gente tem que encarar, né, o pagamento nessa ordem de danos materiais. Mas tem o dano temporal, dano psicológico, tem outros tantos danos, né, que podem ser enquadrados dentro dessa esfera, né? Então, é nesse sentido que eu concito os colegas a trabalhar, numa mente aberta, numa nova possibilidade de enquadramento. Não estreitar, mas ampliar. Né? Tem um trabalho valoroso do professor Eugênio Facchini Neto, né, com quem eu tive a honra de escrever um artigo científico justamente sobre essa questão da reparação dos danos extrapatrimoniais, um artigo lá ainda de 2010, que ele fala os novos danos, né, na responsabilidade civil contemporânea. Ele consegue elencar, a partir do direito comparado, pelo menos 12 espécies de danos diferentes, né? Isso só consultando a jurisprudência e a doutrina, né? Ele também é doutor em direito comparado, então ele vem na Itália, Espanha, e vai elencando. Esse artigo dele está disponível na internet. Então, na medida que a sociedade avança, as ordens de dano também vão se apresentando, vão se inovando, e a gente tem que ter a necessária abertura e arejamento sistêmico. Outro detalhe. De acordo com a lei, tanto pessoa física ou jurídica podem sofrer danos de natureza extrapatrimonial. E aqui até eu fiz questão de registrar. Pessoa física ou jurídica não é sinônimo de empregado ou empregador. Tá? Existem outras pessoas que gravitam na relação de trabalho que podem sofrer danos, como nós veremos adiante, o chamado dano por ricochete, né? Ele é uma pessoa física, mas ele não é empregado, e nem mesmo empregador pessoa física, e também pode experimentar danos indenizáveis. Então, isso é importante. Existe uma celeuma dentro da doutrina no seguinte sentido: pessoa jurídica pode efetivamente sofrer dano de natureza extrapatrimonial, por exemplo, dano moral? Isso aí é uma divergência doutrinária. Talvez uma das maiores autoridades brasileiras na parte de responsabilidade civil, que inclusive ontem fez o lançamento do livro dele, Manual Contemporâneo de Direito Civil, que se chama Anderson Schreiber, né? Ele entende que pessoa jurídica não sofre dano de natureza moral. O dano que a pessoa jurídica sofre é um dano sempre de natureza material, porque quando ele tem a imagem arranhada, a sua marca, o seu logotipo, o dano que ele experimenta é a depreciação do bem ou serviço que ele oferece para a comunidade. Mas a jurisprudência, por uma acomodação, ele acabou optando por arbitrar essa reparação, um livre arbitramento da reparação, porque seria difícil quantificar o quanto o serviço ou o quanto o produto se depreciou. Então, Anderson Schreiber não admite dano moral para a pessoa jurídica. Mas tantos outros autores admitem, a partir de uma leitura da Constituição, que enquadra como pessoa, e sendo ela pessoa, pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, e por essa decorrência, né, estende-se a questão do dano moral também para a pessoa jurídica. Outro detalhe, a lei fala que a pessoa física ou jurídica são titulares exclusivas do direito de reparação. Daí vem uma celeumazinha, será então que ficou afastada a questão do dano por ricochete, né? Por exemplo, um trabalhador se acidenta, fica tetraplégico, tem a sua vida sexual ceifada, também não pode mais exercer uma atividade produtiva, né? A esposa, filhos, todos ficam então agora
mobilizados para poder atender aquele cadeirante, enfim, com uma série de restrições. Então, esses aqui ficariam sem a possibilidade de reparação, porque a lei diz é exclusivo da pessoa física ou jurídica atingida. Claro, essa não é a melhor leitura, né? A melhor leitura é aquela que considera a pessoa atingida como pessoa física e, nessa condição, experimenta um dano direto na sua esfera extrapatrimonial, que é justamente essas restrições, algum nível de vexamento, humilhação, que também é indenizável. 223C, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Esse artigo, né, recebeu um acréscimo da medida provisória 808 e foi incluído a etnia, a idade, a nacionalidade. E algumas coisinhas foram alteradas, o gênero, a orientação sexual e, em vez de pessoa física, pessoa natural. Tá? Eu defendo e vou seguir defendendo que o rol é meramente exemplificativo, tanto é verdade que a própria medida provisória 808 veio e acresceu outros valores e bens jurídicos tuteláveis, tá? E aqui fica patente aí a questão dos direitos de personalidade, né? Os direitos de personalidade estão regulados no Código Civil, artigo 11 e artigo 21, todos eles decorrentes da dignidade humana, né? E temos aí direitos que são de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade, né, como, por exemplo, a imagem, a honra, e temos também de segunda dimensão, que são os direitos sociais, né, como, por exemplo, ali a questão do lazer, né, a saúde, do qual a integridade física faz parte, né, a incolumidade física da pessoa também são direitos fundamentais sociais, tá? Então, eles fazem parte desse espectro. Celina Bodan de Moraes, Gustavo Tepedino, que são outros autores de direito da responsabilidade civil, eles trabalham fortemente, né, na parte de danos extrapatrimoniais, com direito de personalidade e fortemente com o regime de direitos fundamentais, dos quais a dignidade humana é a base, do qual se constrói essa teoria dos direitos fundamentais. Então, nós vamos ter que fazer uma visita aí e dar uma lidinha para poder bem encarar esse sistema de forma adequada. Tá? 223D, a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica. Da mesma forma, o contrato ele é bilateral, o rol ele é meramente exemplificativo, né, ele não é taxativo. Outras ordens de valores, né, podem ser resguardados em favor da pessoa jurídica. Um preciosismo, aqui está elencado o sigilo de correspondência como um bem jurídico tutelado das pessoas jurídicas, mas o sigilo de correspondência também é um bem juridicamente tutelado para as pessoas físicas. Tanto a correspondência física ou eletrônica, né, também faz parte. Isso está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 12. Tá? São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou omissão. Esse é o detalhezinho do artigo. O que é positivo nesse artigo? É que ele alarga, né, a cadeia da responsabilidade civil, que é uma tendência contemporânea da responsabilidade civil. Numa sociedade líquida, fluida, né, cada vez se impessoalizam mais as relações e o atingido, o vitimado, ele não consegue identificar de onde veio o tiro, né, como diz a música, né, de onde que vem o dano, quem que causou esse dano. Né? Então, aumentar a cadeia da responsabilidade civil, na linha do que preconiza, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, é uma medida interessante para que haja aquele valor constitucional e também que repousa no Código Civil da reparação integral. Né? Quem não pode ficar sem reparação é a vítima. Né? Então, alargar a cadeia é um ponto positivo. Agora, qual é o ponto negativo? É que, tal como proposto, está dito na proporção da ação ou omissão, quer dizer, todos são responsáveis, mas na proporção da ação ou omissão. Esse dispositivo trouxe uma medida pior do que nós tínhamos no Código Civil, artigo 942,
porque lá no 942 diz que todos são responsáveis, né, se o dano tiver 2 ou mais responsáveis, todos eles responderão solidariamente. Solidariamente eu posso dirigir a pretensão a um, ele responde por inteiro por essa reparação, e ele pode, então, depois, numa ação própria de regresso, discutir qual a medida da sua responsabilidade. Então, numa teia de proteção para o empregado, considerando o caput do artigo 7º, que manda aplicar, né, outros direitos que visem a melhoria da condição social do trabalhador, eu aplicaria aqui o artigo 942 do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade solidária. Tá? Isso não é novo, né? A questão do diálogo das fontes, a abertura material do catálogo, a possibilidade de acrescentar dispositivos, ainda que de sistemas heterotópicos, como é o Código Civil, a gente faz isso normalmente, como, por exemplo, a responsabilidade civil objetiva, do artigo 927, parágrafo único. Fizemos isso com o artigo 118 da Lei 8.213, né, que é uma norma previdenciária, mas que estabelece uma garantia de emprego para o empregado acidentado. Né, então, isso não é novo para nós. Temos que aprender a dialogar com sistemas. Artigo 223F, a reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo. Na prática, isso já acontece, né? Até por princípio do direito do trabalho, da concentração dos atos processuais, evitar a possibilidade de decisões díspares, né? A gente concentra numa mesma ação a reparação de danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial. Agora, como nós temos o fenômeno da acumulação objetiva dos pedidos, às vezes a gente tem que estudar a estratégia, da prova, porque para provar o dano extrapatrimonial, ficar só com 3 testemunhas, por exemplo, possa ser pouco para provar as 2 ordens de dano, a extrapatrimonial e a patrimonial. Então, de repente, em algum caso concreto, seja interessante cindir as demandas, né? Porque aqui, né, é uma possibilidade, pode ser pedida, não quer dizer deve ser pedida, pode ser pedida. Parágrafo 1º. Se houver cumulação de pedidos, o juiz, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial. Na prática, isso também já vem ocorrendo, a gente se esmera no sentido de entregar uma sentença, até, se possível, líquida, né, com todos os dados possíveis para a pessoa realmente já ter um valor, né, da sua reparação. Porém, tem casos que é difícil, por exemplo, uma pessoa que perdeu um braço, que precisa de uma prótese, existem vários tipos de prótese, tem que ser feita uma liquidação, né? A gente procura fornecer os maiores requisitos ou as maiores diretivas de critério, mas nem sempre é possível, né? Parágrafo 2º, a composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais. Sim, os danos patrimoniais não se confundem com os extrapatrimoniais. Não podemos pensar em compensações ou abatimentos nessa seara. Tá? O 223G, ao apreciar o pedido, o juiz considerará, ele elenca uma série de fatores que vão ajudar o juiz a estabelecer o quantum debeatur, né, da indenização. Né? São requisitos ali, são critérios. É pena que o meu tempo é curto, realmente o Instituto é longo, né? Mas, se for necessário, então a gente faz por amostragem, né? Por exemplo, o juiz, ao fixar a reparação, ele tem que levar em consideração a natureza do bem jurídico tutelado. O bem juridicamente tutelado, ele é um direito humano, ele é um direito fundamental, ele é um direito resguardado numa lei infraconstitucional. Nós sabemos que os valores juridicamente tutelados, eles também têm um maior leque de proteção de acordo com a normativa que nos é oferecido, né? Isso tem que ser levado em conta, né? A intensidade do sofrimento ou da humilhação, isso leva em conta a suscetibilidade do ofendido, o ambiente, se foi público, se foi privado, a possibilidade de superação física ou psicológica. Esse é um critério difícil de estabelecer.
Eu reajo a uma provocação de forma mais tranquila, talvez a Maria Beatriz não tanto. Como é que nós vamos ver isso aí? Né? Uma prova pericial, né? Os reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, a publicidade, a imagem do ofendido. O ofendido é uma pessoa pública, né? O seu salário, a sua projeção tem a ver com a sua exposição, menor exposição, maior exposição. Tudo isso tem que ser levado em conta. Tá? E são nada mais, nada menos que 12 itens. Grau de publicidade, situação social e econômica das partes envolvidas. Um que é interessante é esse aqui, ó, o perdão tácito ou expresso. Então, se o ofendido perdoa o ofensor, é uma causa excludente do dever de indenizar? Acabou o dever de reparar? Eu entendo que não. Eu entendo que o dano, ele ocorreu. Né? O dano ocorreu, ele tem um efeito residual. Né? Então, o fato do cara ter perdoado, e esse perdão pode ser por escrito ou até, digamos assim, lógico, né? O cara foi ofendido, na semana seguinte o cara convida o cara para ser padrinho de batismo, de casamento. Daí, como é que fica? Né? Nós vamos ter que nos posicionar no caso concreto. Tá? Bom, aqui, ao julgar procedente o pedido, o juiz fixará a reparação a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa de natureza leve, natureza média, grave e gravíssima, respectivamente 3, 5, 20 ou 50 vezes o valor do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Tá? Na redação original, era o salário contratual do ofendido. E isso criava uma disparidade, né? Porque se no mesmo acidente, 2 empregados, né? Um com salário de R$1.000 e outro com salário de R$5.000, tivesse o mesmo dano, e ambos enquadrados numa natureza média, por exemplo, a indenização de quem ganha 1.000 seria inferior à de quem ganha R$5.000 na redação original. E isso aí atesta uma inconstitucionalidade, uma inconvencionalidade. A inconvencionalidade é porque vai de encontro aos tratados de direito internacional, a começar pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, que inaugura dizendo: todos os homens são iguais em direitos e dignidade. Na parte constitucional, nós temos o artigo 7º, inciso 32, que diz que não haverá distinção entre trabalho braçal, técnico ou intelectual. Então, aqui nós podemos suscitar essa inconstitucionalidade. A medida provisória veio e tenta corrigir isso ao fixar como parâmetro, até são múltiplos do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Mas nós sabemos que a medida provisória, ela está aí com o seu tempo de eficácia se esgotando semana que vem, né? Então, nós vamos voltar à redação original com os seus óbices. Há quem diga que a própria tarifação ela é inconstitucional. O STJ, por exemplo, já afastou, por súmula, a possibilidade da tarifação do dano moral, deixando ao livre-arbitramento do juiz, né? Que me parece que é o mais adequado, porque, de acordo com a Constituição, né, a resposta tem que ser proporcional ao agravo. De acordo com o Código Civil, a indenização tem que ser na exata extensão do dano. Né? Então, a pré-tarifação pode não corresponder com a exata reparação. Então, aí surge justamente a possibilidade da inconstitucionalidade do preceito. Tanto aqui, tendo o teto dos benefícios como critério, tanto lá, tendo o salário contratual. Tá? Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º desse artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor. Daí sim, para o empregador ofendido ou para a pessoa jurídica ofendida, nós vamos respeitar a capacidade econômica e social, né, do ofensor. O trabalhador, ele está limitado ao seu ganho salarial, ao seu salário contratual. Ele não teria, assim, uma variante como uma pessoa jurídica poderia ter. Né? Parágrafo 3º, na reincidência de quaisquer das partes, o juízo poderá elevar
ao dobro o valor da indenização. Na redação original, a reforma utilizou a expressão partes idênticas. Aqui está dizendo qualquer das partes, né? Então, é também uma faculdade. O juiz poderá, é uma faculdade. Então, ele vai ter que verificar a questão da análise tópica, né? O caso concreto. Eu vou verificar se isso é cabível, incabível, né? Se isso aí atinge o fim pedagógico desejado ou não, mas ele poderá, né? Parágrafo 4º, para fins do disposto no parágrafo 3º, a reincidência ocorrerá se a ofensa idêntica ocorrer no prazo de até 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória. Então, aqui, a medida provisória 808 estabelece um marco temporal em face do qual o juiz poderá considerar esse fator da reincidência ou não, tá? Parágrafo 5º. Os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º não se aplicam aos danos extrapatrimoniais decorrentes de morte. Isso aqui também foi introduzido pela medida provisória 808. Significa dizer o seguinte, que para o dano-morte, o juiz não está adstrito a múltiplos de salário contratual ou múltiplos do teto dos benefícios da Previdência. Ele pode livremente arbitrar, né, o quantum debeatur da indenização. Ora, esse parágrafo vai acabar depondo contra os outros, né? Por que aqui pode, na exata extensão do dano, e lá não pode? Né? É porque eles elegeram a vida como um bem supremo que deve ter um ataque ou um approach diferenciado dos demais bens jurídicos constitucionais tutelados? Né? Me parece que, na verdade, aqui entregaram um ouro do que seria correto fazer, né? Já vamos lá. Pessoal, aqui surge uma questão interessante, que é o chamado dano-morte. Esse dano-morte, aí, se vocês pesquisarem, a gente encontra muito pouca coisa sobre ele, né? A morte como um fator de reparação de danos. Daí vem aquela pergunta, o de cujos experimenta dano extrapatrimonial? O falecido, né? Tem alguém que defende que sim, né, que pelo fato morte, ele experimenta essa ordem de danos, né, ele teve a vida, seu maior bem ceifado, e a ordem de reparação passa, né, para a sucessão que poderá vindicar, não em nome próprio, vindicar o dano experimentado pelo de cujos. Tá? E outros vão entender que não, que como se trata de personalidade, com a morte ela se exauriu, do estilo do nada, nada se tira, né? Mas isso me parece que não é 100% verdadeiro, né? A pessoa mesmo falecida, ela tem uma imagem residual, uma credibilidade residual, ela pode experimentar danos, né? Por exemplo, se eu humilho a pessoa, mesmo após falecida, dizendo que aquela pessoa, né, é ladrão, né, uma pessoa que era corrupta e tal, né, acaba, mesmo com o seu falecimento, tendo danos, né, à sua imagem. Mas a questão ela é polêmica. O preceito em tela parece reconhecer que sim. Veja bem, o artigo 223b, ao dizer que a pessoa física ou jurídica são titulares exclusivos do direito à reparação, está, a princípio, admitindo que a pessoa física falecida, por exemplo, em decorrência de um acidente de trabalho por culpa do empregador, experimenta dano extrapatrimonial decorrente da morte, indenizável. O artigo 943 do Código Civil diz: o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Então, nós teríamos um dano próprio do falecido e teríamos o chamado dano por ricochete, que são os familiares que perderam um ente querido e eles, por si, experimentam um dano. O juiz vai ficar com as costas largas novamente. Com isso, e me desculpando por ter avançado no tempo, mas realmente é um pool de artigos, né? Minimamente eu teria que desenvolver, tá? E com isso deixo uma mensagem da sempre professora Carmen Camino para nós todos. Muito obrigado. Nós só agradecemos, doutor Rodrigo, pela bela exposição.
Nós aqui pedimos desculpas por não termos mais tempo, né, para prosseguir com a sua exposição. Mas assim, com... Não, né? Ligou, mas ele não está funcionando. Bom, nós aqui nos desculpamos, então, com o Dr. Rodrigo por não termos mais tempo para ele continuar a exposição, porque o tema mereceria, né, maior exposição de... Mas eu, enquanto faço o rol aqui de inscritos para as perguntas, já lanço ao Dr. Rodrigo o primeiro questionamento. Está nascendo uma tese aí, foi o que eu entendi da exposição dele, sobre horas em itinerário, tempo de espera ou... Bom, pois é. Será que pode ocorrer um dano extrapatrimonial, não é? Porque o legislador atual disse expressamente que estas horas de trajeto não são tempo à exposição. Disse expressamente. Então, está nascendo uma tese, doutor Rodrigo, ou não? E eu já faço aqui, então, a anotação dos senhores magistrados que desejam fazer, então, as indagações. Doutor Rodrigo. Pois é, até ontem eu fiz uma pergunta ao doutor Oscar, aí, provocando sobre essa questão da supressão de direitos, né, como é o caso das horas em itinerário. Eu preferiria encarar isso como uma jornada de trabalho, né? Ele é um direito que incorporou o patrimônio jurídico da massa trabalhadora, né? É considerado como jornada. Então, suprimir, para mim, significaria retrocesso e seria também retirar o caráter remuneratório, né, da parcela que os trabalhadores que até então se encaixavam nessa situação, lugar de difícil acesso, não servido de transporte público regular, né, e desde que o empregador forneça a condução, é um direito previsto, né, estava ali, é um avanço, é duração do trabalho, né, está dentro de um espectro constitucional. Suprimir, né, é alguma ordem de inconstitucionalidade. É assim que eu vejo. Agora, como declarar na hipótese de supressão, é que eu acho complicado. Nós vamos ter que trabalhar com a ideia de incorporação nos contratos, trabalhar com a ideia de como é que ficam os novos contratos, né? A Desirê ontem, por exemplo, ela soprou. Não, isso aí se trata de um direito personalíssimo. Eu entendo que não. Um direito previsto em lei não o anuênio é personalíssimo porque tu tem que implementar você mesmo as condições, né? Mas isso é um direito previsto em lei. A lei foi revogada, né? Ela poderia ser validamente revogada, mas isso é uma ordem de debates. Mas, se isso não for possível vencer, como é que fica? Realmente, será que o empregado ele é dono, né, da sua liberdade? Ele experimenta alguma ordem de danos nesse tipo de deslocamento? Né? Será que ele tem realmente resguardado para si o tempo de vida útil? Será que seria uma espécie de dano existencial ou um desdobramento do dano existencial? Olha, poucos colegas julgaram tantas ações oriundas de agroindústria quanto eu que vos falo aqui, né? Então, eu já tive realidades de deslocamentos de 3 horas e meia, 4 horas, para então prestar 9 horas de serviço ou 10 e retornar mais 3 horas e meia. Né? A pessoa só tem tempo de cair morta no sofá, né, tomar lá o diclofenaco de sódio e para aplacar a dor e no dia seguinte, né, ir para o ponto e pegar o ônibus novamente, e assim sucessivamente. Me parece que isso aí depõe, né, contra a natureza humana, contra os mais comezinhos princípios e gera, em alguma ordem, aí, isso é subjacente, o dever de indenizar. Pode ser uma tese defensável. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Eu quero te cumprimentar pela ótima exposição, como sempre. É sempre um prazer te ouvir e constantemente aprender com a tua sabedoria e teu conhecimento. Obrigada. Obrigado. Eu quero te fazer uma pergunta, porque tu mencionaste ali que o artigo 223E
estatui que agora que são responsáveis pelo dano patrimonial todos que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado e de forma proporcional à responsabilidade na prática do ato ofensivo. Né? E aí tu mencionaste também o artigo 942 do Código Civil, entendendo que essa responsabilidade é solidária. Caso o juiz entenda que ela não é solidária, que ela passa a ser, então, proporcional na forma literal do que a lei previu, tu entendes que o juiz, então, tem uma discricionariedade no arbitramento dessa responsabilidade e mais o responsável, um preposto, que tem agido em nome do empregador, ele tem que participar também do polo passivo para fins de decretação dessa responsabilidade? Excelente pergunta. Tá bom. Pode. Vou pegar o gancho da Bia cortando a vez do Reinaldo. Parabéns também, Rodrigo. Eu acho que só de falar do titular exclusivo era um dia inteiro. Outro dia inteiro só dando morte. E por aí vai, porque os temas são muito ricos, muito dinâmicos, e você fez uma síntese extraordinária. Eu só queria aproveitar o gancho da Bia, que eu tinha até marcado de falar sobre isso. Será que essa alteração proposta ali, e concordo com você que a gente não tem que se ater a isso, tem que buscar no sistema a integração, que é o único jeito de a gente dar solução e respostas para as coisas, como foram colocadas aí nos termos da 13467. Mas será que, nesse ponto específico, quando fala na proporção da ação ou omissão, não seria porque, na natureza dos nossos contratos, aqui, do que a gente observa no dia a dia, a gente tem, às vezes, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, que, às vezes, ele não agiu ou não descuidou tanto de segurança ou dos meios de proteção do trabalhador, e que é mais gerado dano por conta daquele que ele acabou colocando ali como intermediário, ou o contrário. Às vezes, o intermediário tomou conta de tudo e o tomador de serviços lá é que ocasionou. Será que isso não daria um pouco mais de justiça à situação apenas? Outra ótima pergunta. Vamos tentar. Acho que acabou. Não, está aí? Tá. Beleza, então. Assim, nós temos que encarar o direito como um instrumento de realização da justiça, né? Então, até mesmo a teoria da responsabilidade civil, a gente não tem que trabalhar com âmbitos excludentes. Se nós podemos aplicar a responsabilidade civil objetiva, a gente tenta. Se ela não é possível, a gente pode aplicar um outro mecanismo, se chama responsabilidade civil subjetiva. Então, nessa ordem de ideias, se eu puder alargar o campo de responsáveis e ainda considerá-los solidários, isso cria maior nível de proteção ao trabalhador ou ao lesado. Mas, se não é possível, a gente trabalha numa seguinte ordem de ideias, que é a realização ao máximo do direito, né, em prol do ofendido. Então, a gente tem que trabalhar sempre com esse mecanismo assim, de um sistema excludente do outro. Não, todos estão operando no sistema e todos podem ter maior ou menor densidade no momento do julgamento. Tá? Então, assim, por princípio, e aqui considerando o que o Reinaldo dizia ontem, o direito é instrumental a uma situação que é um contrato de trabalho especial, uma relação de trabalho especial, que nós temos princípios. O princípio da proteção. O princípio da proteção é tentar concretizar ao máximo a proteção, né, daquela pessoa ali que foi ofendida. Então, assim, se no caso concreto, né, eu não tenho critérios seguros para estabelecer a proporcionalidade das responsabilidades, né, então eu posso trabalhar com a ideia da responsabilidade solidária, porque a abertura do sistema permite a utilização de regras nesse sentido. Tá? Agora, para aqueles que entendem daí a tua provocação que eu tenho que aplicar o sistema fechado, então tu vai ter um maior esforço argumentativo de concretude da tua decisão judicial e vai ter que aumentar o espectro probatório para tentar definir qual a efetiva proporção dos envolvidos. Outra situação é a seguinte, o trabalhador que vai acionar, ele vai ter que ter uma preocupação de tentar colocar no polo passivo todos aqueles que seriam
integrantes daquela cadeia de responsabilidade, sob pena dele deixar alguém de fora e ele não ter a reparação integral. Ele vai ter a reparação na ordem de 70%, 60%, entende? Então, isso é um jogo, né, que a gente tem que fazer. A outra provocação é a seguinte: e o preposto, aquele longa-manos do empregador que causou efetivamente o dano, ele que fez o assédio sexual, ele que fez o assédio moral, vamos chamá-lo também para o polo passivo, né? Até a Adriana, ao fazer a revisão dos meus textos, me deu essa deixa. Rodrigo, pensa melhor. Depois o Reinaldo me ajudou a consertar, né, imprecisões sob o ponto de vista processual, de como se faria isso, né? Mas o titular da ação é o ofendido, né? Ele vai ter que, então, defender essa tese. Tá? E a questão, no meu modesto ponto de vista, é o seguinte: aplicando o Código Civil, né, o empregador ele é responsável pelos atos de prepostos e empregados. Né? Então, se eu posso obter do empregador uma reparação por inteiro, né, por que eu vou, digamos assim, permitir o ingresso dessa pessoa, né, dentro e discutir burocratizar todo o processo para discutir ordens de competência entre eles? Deixa que eles discutam numa ação própria, né, numa só própria, regressiva, esse aspecto. Né? Essa seria a minha conduta. Né? Mas eu também não quero dizer que é certo. Eu acho que é assim, ó, o norte, vamos tentar emprestar o máximo de proteção ou segurança ao ofendido. Né? E vamos maleabilizar o sistema nesse sentido. Colegas, diante do adiantado da hora, nós vamos, então, ouvir mais a intervenção do Dr. Reinaldo e Hélio, e, em seguida, encerramos o bloco. Tá certo? Rodrigo, obrigado pelas tuas lúcidas ponderações, como sempre. Aproveito para agradecer também a fala do colega anterior, Roveda, e lembrando que ambos, Roveda e Rodrigo, e na sequência virá o Daniel, todos escreveram sobre os dispositivos sobre os quais estão palestrando agora nosso livro da Amatra. Esse livro será, como já dito e reprisado, uma das melhores obras do mercado, colegas. Aguardem, está aí, está no prelo, né, Daniel? Então, aproveitei também para fazer esse esclarecimento. Segundo aspecto, o tema morte, Rodrigo, que não tivesse muito tempo para abordar. A primeira vez que eu substituí no tribunal, a convite do nosso magnífico Marcos Pina, foi em 2007. Fiquei um mês só. E um dos processos que eu recebi como relator envolvia exatamente o caso de um trabalhador, salvo engano, acho que foi acidente de trabalho mesmo, com o evento morte e um pedido de indenização por dano moral dele pelo fator morte. E a discussão sobre a legitimidade, quem poderia pedir a indenização. Mas o meu questionamento não é em relação à legitimidade, e sim para permitir que possas falar um pouquinho sobre esse aspecto. A indenização dano-morte, se existe ambos, ou em ricochete e do próprio trabalhador em direito sucessório. Muito obrigado pela oportunidade, então, de tentar aprofundar um pouquinho mais o debate a respeito. Assim, ó, eu e o professor Eugênio Facchini Neto, a gente aceitou esse desafio de escrever um artigo científico sobre essa temática. E o professor ele foi recolher aí alguns livros num congresso internacional que ele participou, e nós temos algumas referências legais no direito português. Então, nós fizemos o seguinte trato: ele começa o artigo e eu finalizo, porque ele vai fazer a parte introdutória, né? Inclusive esse dano leva um outro nome, que agora não me recordo, e depois eu faria a parte trabalhista, o trato trabalhista, porque o evento morte, dentro da nossa realidade, ocorre. Né? Mas, assim, quando nós conversávamos por e-mail sobre possibilidades, o professor Facchini disse o seguinte: eu não quero marcar posição. Não quero marcar posição porque eu não tenho segurança de dizer se o falecido ele tem danos efetivos ou não. Se com ele exauriu a personalidade e daí não há um dano extrapatrimonial decorrente, ou se ele tem esse dano pelo evento morte. Mas ele fez algumas cogitações, algumas provocações interessantes. Quando o empregado ele se acidenta, às vezes ele não morre de imediato.
correto? Ele não morre de imediato, mas fica gravemente ferido. Gravemente ferido. Ele está lá, né, sei lá, com uma perna amputada, está com um quadro que está instável, ele está no leito e ele está vendo a morte se avizinhar. A morte está se avizinhando, ela está chegando. Essa concepção permite concluir que ele, sim, sofre, porque ele é persona, a morte se avizinhando e com ela ele fica, digamos assim, entristecido, ele fica preocupado: o que será do meu filho, o que será da minha companheira, como é que vai ser daqui para frente. Ele, além de estar totalmente, digamos assim, debilitado e tal, ele ainda fica com esse sofrimento residual, que para mim é algo agoniante. E a morte se confirma, né? Então, veja, intuitivamente a gente tem aí, né, um dano decorrente de um fato que é inevitável, ele vai morrer, e ele sabe que vai morrer, né? Então, por esses insights, essas possibilidades, a gente vai tentar oferecer, né, um trabalho, e eu fiquei, assim, não se deve comemorar isso, né, obviamente, mas pelos insights jurídicos, pelas possibilidades jurídicas, inclusive no ordenamento nesse sistema, agora nós temos, digamos assim, alguns referenciais jurídicos que nos permitem desenvolver, né, porque lá está dito, né? Os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º não se aplicam aos danos extrapatrimoniais decorrentes de morte. Ele reconhece a existência de um dano-morte, está legalmente previsto, né? Então, a gente vai tentar desenvolver nesse sentido. Tá? Rodrigo, falar rapidinho, porque nós estamos já no final. Pular essa parte de elogios, faço referência aos elogios já feitos. Bem pontual, uma coisa que está me incomodando, que escutei do Oscar Crost falando, qual a validade que nós daremos à MP 808 se ela vier a perder eficácia. Então, me parece que isso é um corpo em decomposição ali, né? E também me parece que não terminarão as alterações. Então, nós estaremos diante de uma série de ordenamentos legais, de leis aplicáveis, brigando intertemporalmente. Você, como juiz, digamos que aconteça um evento de dano moral durante a vigência da MP 808 e que ela não tenha sido prorrogada e tal. Você irá aplicar a regra da MP 808? Não aplicará? Qual o efeito? Então, daí, por exemplo, não, nesse caso eu vou ter que me submeter à tabela do teto da Previdência, e não do salário contratual. E isso depois vai gerar outras situações também. Qual que é a sua ideia? Bom, obrigado pela pergunta, né? E assim, como a medida provisória naquele lapso vigorou, né, e o evento acabou ocorrendo na égide de sua eficácia, e se eu considerar a norma constitucional, tem vários outros considerandos, se eu considerá-la constitucional, né, e considerá-la mais benéfica do que a redação original, eu aplicarei, né, os preceitos da medida provisória no espectro de sua eficácia. Se ela ainda estava eficaz no momento dos fatos, né, então considerando que ela é constitucional e que ela é mais benéfica, eu aplicarei. No direito do trabalho, qualquer dúvida no que diz respeito à hermenêutica, a gente deve resolvê-la, né, favoravelmente ao trabalhador. Essa é uma outra possibilidade plenamente argumentável, né? Se você tem dúvidas ante a precariedade da medida provisória, seu pouco tempo de duração, eu vou fazer de conta que ela não existiu e vou aplicar a norma tal como originalmente foi proposta, né? Mas eu tenho dúvida, e essa dúvida ela se resolve a favor, né, da pessoa. No caso do trabalhador, se resolve a favor dela. No caso da pessoa jurídica, talvez não, porque ele não é objeto de proteção do direito do trabalho, né?
Mas eu teria a tendência de aplicar a norma vigente no momento do fato. Tá? Os textos retornaram para a gente fazer uns considerandos, né? Eu trabalhei com a hipótese da condição mais benéfica no curso do contrato de trabalho, que, se foi reiteradamente observado, incorpora o contrato. Fiz alguns considerandos, tá? Mas, como linha, seria isso. Então, doutor Rodrigo, em nome da Escola Judicial, eu lhe agradeço imensamente por ter comparecido e nos brindado com essa excelente aula sobre o tema danos extrapatrimoniais, e passo às suas mãos ao certificado expedido pela escola.